Hoje eu quero conversar com você sobre metas. Mas na verdade eu não quero falar com você sobre como é que você faz uma meta ou como é que você organiza para atingir uma meta. Na verdade eu quero falar sobre quando você estabelece uma meta ruim para você. Eu fiz um treinamento com o Jordan Belfort, que é o cara do filme O Lobo de Wall Street, que tem o Leonardo DiCaprio e tal, e é aquele cara que ganhou milhões e, enfim, fez um bocado de coisa. O cara ele é muito bom de vendas. É um cara extremamente vendedor. O treinamento dele é muito focado em tudo que você pode fazer para vender. Então, ele tem todo um preparo para você deixar pronto a venda e fazer com que a pessoa queira comprar. E no treinamento dele, ele fala pra gente assim que você precisa ter uma meta que seja desafiadora, que você diga assim, caramba, eu vou lá, eu vou cumprir e tal. E você se esforça para chegar naquilo ali, é um sonho, é um desejo de você atingir aquilo. O ser humano, ele tem muito isso de ir atrás de desafio, de fazer uma coisa que vale a pena, de uma coisa que ele se empolga para conseguir resolver, né? Para conseguir atingir. E o Jordan, ele fala também que o maior problema das pessoas não é traçar uma meta muito alta e não atingir. É traçar uma meta medíocre e atingir. Porque quando você traça uma meta medíocre e você atinge, fica a mesma coisa, fica aquilo por aquilo mesmo. Você não teve uma grande realização, nem você se esforçou demais. E eu vou falar pra você aqui agora sobre o meu negócio nesse momento em que a gente, e eu, particularmente eu, estabeleci uma meta medíocre. E a gente atingiu essa meta medíocre. Só que os resultados foram bons, mas poderiam ter sido muito melhores. Quando eu levei essa situação para o meu grupo de Mastermind, expliquei para eles quais eram as minhas 3 metas, a meta baixa, a meta média e a meta ótima, o pessoal quase tem um infarto quando eu disse que a minha meta baixa era daquele valor, daquele tamanho. O pessoal disse, pelo amor de Deus, isso não pode ser sua meta baixa, isso aí não pode ser nem meta, tem que ser muito mais alto. Então, aquilo foi a maior sacada que eu tive naquele momento, porque eu atingi exatamente o que eu queria atingir. As minhas metas maiores, elas tinham que ser muito maiores. A minha meta mínima tinha que ser maior. Então, o que acontece é o seguinte, eu tenho plena consciência de que se eu tivesse colocado a minha meta mais alta, a minha meta mínima sendo mais alta, eu teria me esforçado muito mais para atingir ela. Então eu teria trabalhado mais, eu teria organizado melhor, eu teria preparado tudo o que precisava ser feito para que se chegasse naquilo ali. E se a gente não atingisse, tudo bem, mas pelo menos teria sido muito mais alto do que foi nesse momento. Então, qual é a lição de moral aqui? Qual é a moral da história? O que é que você tira disso? O que é que eu posso tirar disso? Você tem que traçar uma meta que seja desafiadora. Uma meta tem que ser desafiadora, você tem que pensar assim, eu vou fazer o máximo, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou fazer com que aconteça. Então, nesse caso agora, a gente não teve tanto trabalho assim, embora a gente trabalhou bastante, mas a gente não teve tanto esforço para atingir uma meta porque ela estava abaixo do que a gente deveria ter colocado. Então, isso é preocupante. Isso é preocupante e essa foi a maior lição que eu tive nas últimas semanas com o negócio. Porque quando você tem uma meta alta, você se esforça para ir atrás, você faz o que precisa ser feito e faz acontecer. Então, é muito importante você não só traçar metas, mas que elas sejam desafiadoras para você. Que você diga assim, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que me esforçar mais, eu vou ter que fazer mais ligação, eu vou ter que encontrar as pessoas-chave que vão me ajudar a chegar nesse resultado. Porque se você traça uma meta baixinha, você nem se esforça tanto, atinge e fica aquilo por aquilo mesmo. Você diz assim, mas poxa, eu não tive tanto resultado. Lógico que não, porque o seu cérebro estava cronometrado, nem isso, estava focado em atingir aquilo ali e ele conseguiu atingir. Diz que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho mental, a mesma energia, isso é verdade. Só que quando você pensa mais alto, quando você sonha mais alto, o resto do seu cérebro, seu inconsciente, começa a trabalhar para buscar formas de atingir aquele resultado. Lógico que uma meta, ela também não pode ser absurda, que seja impossível de alcançar, ela tem que ser desafiadora, mas que você tenha condição de alcançar ela naquele seu momento. E tudo é uma questão de circunstância, tudo é uma questão de momento. A gente vai evoluindo as nossas empresas, os nossos negócios e a gente vai chegando em outras etapas. Só que até que você chegue numa etapa mais alta, você tem que passar pela mais baixa. Não existe atalho. Existem metodologias, existem caminhos, existem direcionamentos, existem treinamentos baseados em coisas que já deram certo para você aplicar.
Mas a bala de prata não existe. Não existe uma coisa que vai fazer com que magicamente tudo aconteça. Não existe mágica. Às vezes a gente vê um sucesso que explodiu, mas a gente não conhece a história por trás, o que aconteceu nos bastidores. Então é importante você ter uma meta, atingir ela, mas antes de atingir você tem que focar assim, caramba, tem que ser uma coisa que me desafie, uma coisa que eu consiga atingir, mas que seja desafiadora, que vá trazer resultado para você, resultados concretos. Então, por exemplo, agora a gente está indo para São Paulo em outubro, os meus alunos do Startup Insider vão estar lá presentes para a gente traçar metas para eles. Para a gente estar fazendo ali o direcionamento da apresentação que eles vão fazer para os investidores no final da noite. Então, manhã e tarde vai estar todo mundo ali focado com as suas metas, com os seus objetivos. Isso tem que ser traçado de uma forma desafiadora para que eles, no final do evento, que eles vão lá apresentar para investidores reais, no nosso meetup, que eles atinjam as metas deles, que sejam metas desafiadoras. Não pode ser uma coisa simplesmente trivial. Então, tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Quando você for para um evento, quando você for para um local, quando você estiver criando alguma coisa, tenha metas desafiadoras para você atingir. Então é isso aí. Um forte abraço, bota para quebrar e a gente se vê amanhã. Valeu!